Olá! As crianças e os adolescentes, por lei, têm direito à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte e ao lazer. Têm também direito à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. As violações a estes direitos devem ser denunciadas e há vários caminhos para isso. Mas vamos falar da porta de entrada para se fazer estas denúncias. Conselho Tutelar. Esse é o tema do Bom para Todos que começa agora. Nós precisamos de conselheiros e conselheiras tutelares comprometidos com a causa da infância e juventude. A minha situação foi mais de conflito familiar, né? Eu acabei adotando um posicionamento político, crítica política, algumas coisas que para minha família não era aceita, né? Tem que ter muita tranquilidade, serenidade, paciência, uma facilidade para dirigir-se ao público em geral, em particular esses casos cabeludos que existem por aí. 8.803 atendimentos, quase 4.000 procedimentos abertos. Estes são os números do Conselho Tutelar de São Bernardo do Campo apenas em 2015. O que é, como funciona, quem são os conselheiros, é o que vamos ver na reportagem do Lívio Lamarca. A indicação improvisada engana. O Conselho Tutelar fez 25 anos. É um adulto e discreto. Fala-se pouco dele. Causa falsa impressão de mais um órgão burocrático perdido entre tantos outros. Mas a espera por atendimento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, por exemplo, dá ideia do quanto o Conselho já está presente na vida familiar e na intermediação entre os direitos e reivindicações dos menores e os poderes públicos. Às vezes as pessoas vêm atrás de creche, às vezes tenta trocar a transferência dos filhos, não consegue, porque assim, aí cada um tem a sua história, né? No ano passado, os 3 conselhos registraram 8.803 atendimentos. Deles, 3.846 exigiram acompanhamento passo a passo dos conselheiros até uma solução definitiva. E a gente faz os encaminhamentos para o Serviço Social da Prefeitura, né, o Departamento de Políticas da Assistência Social, que vai atender essa família e muitas vezes, quando a questão é um pouco mais complicada, a gente está sempre sentando junto para conversar. A saúde também é uma boa parceira da gente. Em busca do que chama de mais tranquilidade, o Conselho Tutelar de São Bernardo entrou com uma ação no Ministério Público pelo cumprimento da determinação do Conselho Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente. Segundo o CONANDA, é necessário um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. A população do município passa dos 800 mil moradores. A gente poderia fazer um trabalho, né, fala a verdade, bem mais eficiente, mas em virtude do nosso pouco número de conselheiros, né, a gente vai fazendo a correria, vai tentando fazer o máximo possível. Conseguir a estrutura adequada é um dos pontos de atrito dos conselhos tutelares em todo o país. Cada conselho tem 5 integrantes escolhidos por voto universal, não obrigatório. O mandato é de 4 anos. É permitida só uma reeleição consecutiva. Ela se elegeu com votos dos parentes, amigos e daqueles que a conheceram atuando em defesa dos direitos das mulheres e no movimento estudantil. No movimento estudantil é o contato com esse universo da infância e da adolescência, porque era esse o contato que eu tinha. E já no movimento de defesa das mulheres, a experiência que eu trago é porque não existe uma violação de direito da mulher que não tenha o direito dos filhos violado. Não é só gente como Juliana, ativista dos movimentos sociais, que compõe os conselhos. Na maioria das vezes, eles são psicólogos, são professores, assistentes sociais, gente ligada à área de saúde. Uma dessas pessoas é que tem um perfil absolutamente diferenciado no Conselho Tutelar, especificamente daqui de São Bernardo. Esse rapaz aqui, o Leonardo Duarte. Não é à toa que a mesa dele está cheia de procedimentos, ou processos, como se diz aqui no Conselho Tutelar. Por que ele é especial? Por que a mesa dele tem tantos desses procedimentos? Eu vou contar só no próximo bloco, Maria Amélia. Por enquanto, vai você daí.
Então, antes de nós conhecermos a história do conselheiro Leonardo Duarte, eu apresento o nosso especialista de hoje, o advogado Ariel de Castro. Ele é também coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB em São Bernardo do Campo. Tira as dúvidas da população sobre o nosso tema de hoje. Qual é a relação entre o Conselho Tutelar e os governos federal, municipal e estadual? O Conselho Tutelar, Pedro Henrique, é um órgão autônomo e independente. Ele, na verdade, administrativamente está vinculado ao município, mas ele vai atuar de uma forma independente desses governos, mas relacionando com eles, porque o principal papel do Conselho Tutelar é requisitar serviços públicos na área de educação, na área de saúde, de assistência social, todas as áreas que envolvam a proteção de crianças e adolescentes. Então, ele pode requisitar serviços públicos para órgãos estaduais, quando requisita vagas em escolas do Estado, para órgãos municipais, vagas em creches, atendimento de saúde, ou para órgãos federais, também pode ter solicitações no sentido de atuações do próprio Ministério Público Federal ou informações junto a ministérios. Então, é importante essa função do Conselho. Para o advogado Ariel de Castro, a população não está muito bem informada sobre a função dos conselhos tutelares. Alguns acreditam que é uma nova FEBEM. Outros que serve apenas para passar a mão na cabeça das famílias, das crianças, dos adolescentes, sem cobrar responsabilidades, o que não é verdade. Já existe até um projeto de lei da deputada Maria do Rosário, aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda não implementado, de ter na grade curricular a educação voltada aos direitos da criança e do adolescente. Nós não temos um esclarecimento adequado sobre exatamente o papel. E também nem todos os conselheiros são preparados, né, são formados e acabam também muitas vezes até prejudicando a imagem do próprio Conselho Tutelar a partir do momento que fazem trabalhos também equivocados. Ele deve se pautar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na lei, nas violações que estão lá previstas, e tomar as medidas previstas na própria lei, a partir do artigo 130 do Estatuto, principalmente de requisitar serviços públicos, de estabelecer apoio e orientação para as famílias com apoio das políticas da assistência social, também aconselhar os pais ou responsáveis, inclusive dizendo para eles como é que funciona o sistema de proteção e de garantia dos direitos da infância e juventude. É também função do conselheiro, sempre que tome conhecimento de algum crime, de alguma infração que esteja sendo cometida contra os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicar às promotorias da infância e juventude. Mas nós vamos entender melhor esse trabalho no próximo bloco, com a história do conselheiro Leonardo Duarte. É a maneira de ter um olhar mais sensível, de se colocar no lugar do outro, né? De não inventar que está atendendo.